proficientes, bom dia! Vamos dar início a mais uma leitura coletiva do romance Memórias Póstumas Brás Cubas de Machado de Assis. Se você ainda não acompanhou a leitura desse romance que nós estamos fazendo aqui nesse perfil, basta tão somente você ir no nosso feed do Instagram ou no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar para incentivar a leitura e cada vez mais termos pessoas interessadas em ler, em compreender e serem proficientes na leitura. Então vamos começar agora com o capítulo 12, que se chama Um Episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episódio de 1814. Tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder. Era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que é a força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabara persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso motivo de reinhas, contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general. Meu tio padre era inflexível contra o corso. Os outros parentes dividiam-se, daí as controvérsias e as rugas. Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população cordialmente alegre não regateou demonstrações de afeto à real família. Houve iluminações, salvas, te deum, cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio e, francamente, interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso quando era vivo, li muita página de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei porquê, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava a vez de este conceito de experimentado. Vai-te embora, só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público. Entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador como um jantar. E tal jantar, que foi o ruído das aclamações, chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou quando menos de seus ministros. Dito e feito. Veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luís Cubas, vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado, encomendara-se as madres da ajuda, as compotas e as marmeladas, lavaram-se, arrearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Dada a hora, achou-se reunido uma sociedade seleta. O juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um te deum. Foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes, o Dr. Vilaça, glosador insigne, que acrescentou aos pratos da casa o acepipe das musas. Lembra-me como se fosse ontem, lembra-me de ver o erguer-se, com a sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo. Pedi a meu tio padre que lhe repetisse o mote, e repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora. Depois tossi, alçar a mão direita, toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o teto, e assim, posto e composto, devolver o mote glosado. Não fez uma glosa, mas 3. Depois jurou aos seus deuses não acabar mais. Pedia um mote, davam-lhe, ele glosoava-o prontamente, e logo pedia outro e mais outro, a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu Bocage, como eu ouvi no fim do século, em Lisboa. Aquilo sim, que facilidade, que versos! Tivemos lutas de 1 e 2 horas no botequim do Nicola,
a glosarmos no meio de palmas e bravos. Imenso talento o do bocage. Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Casvadal. E estas 3 palavras últimas, expressas com muita ênfase, produziam em toda a assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas, um bocage e uma cavadal. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas, os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era a sobremesa, ninguém já pensava em comer, no intervalo das glosas corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos, os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas. Aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal, deixando ver o doce de coco, finamente ralado, amarelo como gema, ou então o melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e do minuete e do solo inglês. Nem faltava matrona que prometesse bailar uma oitava de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito ao pé de mim dava ao outro notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Loanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças e outra carta em que trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Então, nessa parte aqui... Olá, Adriana, seja bem-vinda. Nessa parte aqui, a gente já observa, né, esse capítulo é um pouco mais longo, a respeito de como se comportava a sociedade, de como as pessoas estavam preocupadas, né, com os grandes banquetes, em mostrar quanto elas tinham fartura. Falava ali sobre a questão do que interessava, do que despertava a atenção dessa sociedade burguesa do século XIX, que era tão somente e principalmente viver de aparências e de ostentação. É claro que todo esse banquete, todos esses detalhes que foram colocados aqui pelo narrador, né, pelo Brás Cubas, remonta à época em que ele era criança. Observem que no início do capítulo ele diz que esse fato ocorreu por ocasião dessa derrota do Bonaparte, e ele fala dessas diferenças dentro da família em relação ao que as pessoas gostavam ou não gostavam, e o pai dele ali, figura principal, que não suportava o Bonaparte, mas ele dizia que naquele momento ele estava muito mais preocupado com o espadim dele, com a brincadeira dele, do que com o que estava acontecendo na sociedade da época, né? Ou seja, esse fato histórico. E aí, esse banquete, na verdade, é uma demonstração do quanto as pessoas estavam ali muito mais para se mostrar, para serem elogiadas, né? Nessa questão da música, do interesse das moças da época. Então, na verdade, é um retrato da sociedade, do que era atrativo, do que era interessante, do que esse grupo seleto, como o próprio texto coloca aqui, consumia e gostava de ostentar, né? Então, a gente vê que esse grupo seleto não eram quaisquer pessoas que estavam aqui participando desse banquete, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo mais alto e ali estavam ou declamando poemas, ou cantando, ou escutando música, então tudo dentro de um universo muito particular desse grupo em específico. E aqui ele já começa a falar um pouco a respeito da questão dos negros, né? Da compra de escravos, né? De que esse personagem aqui traz uma carta que não era adequado comentar a respeito do assunto naquele momento, mas que já se falava também sobre essa questão dos negros que haviam sido comprados, inclusive aqui ele coloca o valor exato, uns 120 negros, pelo menos. Então, a gente fala aqui de um período em que os escravos, de fato, eles eram comprados. Vejam que é chamado aqui como sendo negros novos, né? Ou seja, como objeto, como aquisição, como produto, né? Ou seja, a gente compra o quê? A gente tem, comprei uma roupa nova. Então, aqui,
relação aqui, né, comercial, se refere a uma pessoa. Então a pessoa aqui é um negro novo, é como comprar um objeto, é como comprar uma roupa, comprar qualquer artigo. Então só essa expressão dentro do texto já nos faz entender exatamente como era abordada essa questão do negro, não como uma pessoa, mas como um objeto, como um artigo a ser comprado. Então vamos continuar aqui. Ele diz assim agora: trás, 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 fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacato de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe aconcheava a mão atrás da orelha para não perder a palavra. A maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava solitário e deslembrado, a namorar certa compota da minha paixão. No fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava a goles extensos a alegria dos convivas. Mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores, deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos em fluxo de um bom jantar. Eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele e ele para a compota, como a pedir-lhe que mal servisse, mas faziam em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo, e as glosas sucediam-se como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quando pude, não pude muito. Pedi em voz baixa o doce, enfim, bradei, berrei, bati os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe exigisse, chamou um escravo para me servir o doce. Mas era tarde. A tia emerenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro delito do glosador, retardar a compota e dera causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa que de alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave, o doutor Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel, nem o rabicho da cabeceira, aliás, da cabeleira. Havia de ser coisa pior. Entrei espreitá-lo durante o resto da tarde, a segui-lo na chácara, a todos o descerem a passear. Vi-o conversar com o doutor... com Dona Eusébia, irmã do sargento Mor Domingues, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Porque não sei por quê, porque é a minha sina, creio às vezes que é melhor morrer. Tinha penetrado numa pequena moita, era lusco-fusco. Eu seguia-os. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você não sabe que eu morrerei também, que digo? Morro todos os dias de paixão e de saudades. Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei, ser de uma das óperas do judeu. Não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com duas auroras. Disse isto, puxou-a para si. Ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram os rostos e eu ouvi estalar, muito ao de leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. O doutor Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia. Bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra. A estupefação imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se a uma e outra banda. Tocaram-se sorrisos, segredos da socapa. As mães arrastavam as filhas, pretextando sereno. Meu pai puxou minhas orelhas disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição. Mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir. Ah, brejeiro! Ah, brejeiro! Então, essa parte aqui é bem interessante, porque o Brás Cubas, ele... Até nos capítulos anteriores ele já havia se autodefinido como o próprio capeta, né? No sentido assim, de que ele era horrível, ele fazia coisas horrorosas na infância. E aqui, como ele queria muito doce, e esse Vilaça ficava o tempo todo na glosa, nos versos, ele já estava ficando irritado, aquilo não parava, ou seja, era uma situação enfadonha para ele. E aí, como ele acabou perdendo a paciência e gritou, a tia, o pai... Ele sempre coloca aqui, né? Meu pai fazia tudo por mim. Então, o pai sempre passava a mão na cabeça dele e deixava ele fazer o que quisesse. Mas essa tia vai e pede para um escravo retirá-lo. Então, ele ficou com muita raiva. E aí ele já pensou numa vingança. E a vingança dele foi ficar o tempo todo seguindo o Vilaça, o restante das horas, até que encontra aí esse momento em que o Vilaça dá um beijo
nessa dona Eusébia, e aí ele faz questão de sair gritando e contando para todo mundo que o Vilaça havia beijado a Eusébia, ou seja, criou um clima extremamente constrangedor. O pai faz de conta que reclama com ele, mas no outro dia tá lá rindo e achando, brejeiro, achava engraçado a forma dele ser. Então a gente vê que o Brás Cubas, na verdade, foi uma criança sem limites, né? O que o pai permitia que ele fizesse todas as coisas, e justamente por saber dessa permissividade por parte do pai, ele não tinha, vamos dizer assim, freios, ou seja, ele vivia da forma como ele queria e fazia o que queria, sem se preocupar muito com os outros, né? O que é que aquilo ali iria causar. Então, até no tratamento, ele diz assim, eu tinha um escravo, eu montava nele, e ele sentia dor, ele sofria, mas eu continuava fazendo aquilo, ou seja, era para o seu próprio deleite. Então, a formação desse caráter do Brás Cubas, desde criança, é sempre uma preocupação consigo mesmo, ou seja, eu vou extravasar, eu vou fazer o que me dá, o que é bom para mim, e as pessoas que estão ao redor, o problema delas, né? E o pai sempre acobertando e passando a mão na cabeça dele. Então, esse é o perfil, pelo menos da infância aqui, que o Brás Cubas apresenta. Agora a gente vai para o capítulo 13. Um salto. Deixa eu só verificar aqui. É isso mesmo, capítulo 13, um salto. Diz aqui. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola. A enfadonha escola onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabruras. Ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições, árduas e longas, a pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim, ó palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste o compele entrare, com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, bem da palmatória, tão praguejada dos modernos, que me dera ter ficado sobre teu jugo, com a minha alma imberbe, as minhas ignorâncias, e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras, com a indiferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala, tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada. Vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial e chamar-nos depois da lição. E fizeste isto durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido, numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas e ninguém te chorou, salvo um preto velho, ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludiguero, o mestre. Quero escrever-lhe o nome todo nesta página, Ludiguero Barata, um nome funesto que servia dos meninos de eterno mote e as chufas. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana havia de lhe deixar na algibeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes, éramos servandijas, capadócios, malcriados, moleques. Uns tremiam, outros rosnavam. O Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já na escola, senão de toda a cidade. A mãe viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a aula, e caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas dos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar a rua, à toa, com dois peraltas sem emprego.
E de imperador, era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto dos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo ultraquinas e gravidade, certa magnificência nas atitudes nos meneios. Quem diria que se suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos, vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. Então, nessa parte aqui, ele já mostra que o Quincas Borba, a gente sabe que o Quincas Borba vai ter um papel muito importante aqui nesse livro. Então, ele é apresentado aqui pela primeira vez, já aparece esse personagem como sendo um amigo de infância que estudava com o Brás Cubas, mas que ele já tinha um comportamento, era mimado pela mãe, deixava essa barata lá para o professor. Então ele fala de uma situação muito peculiar das brincadeiras, do gazear a aula enquanto o pajem, né, acobertava, e das brincadeiras com ele. Até então ele é colocado aqui como uma apresentação desse personagem no momento em que eles se conhecem, ou eram amigos próximos no período escolar. A gente sabe que Quincas Borba depois vai se tornar um personagem tão importante aqui, e a gente é considerado aqui pelo Machado de Assis, que depois se torna romance, né? Tem o Quincas Borba, que é um romance de Machado de Assis também. Então a gente vai ver aqui essa citação aqui do Quincas Borba, logo aqui no capítulo 13. E agora vamos para o último capítulo de hoje, que é o capítulo 14, o primeiro beijo. Tinha 17 anos, pungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos vivos e resolutos eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar ao castelo medieval. Para dar com ele nas ruas do nosso século, o pior é que o afastaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazer e vermes, e por compaixão o transportou para seus livros. Sim, eu era esse garçom bonito, airoso, abastado, e finalmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi uma, não sei se diga. Este livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção é castíssimo. Mas vá lá. Ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes, era filha de um hortelão das Artúrias, dizia-mo ela mesma, num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos. Coisas de Espanha. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlindas, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez no Rócio Grande, na noite das luminárias, logo que constatou a declaração de independência, uma festa de primavera. Um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu, vínhamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Via sair de uma cadeirinha airosa e vistosa, um corpo esbelto, onulante, desgarre, quase que eu não falo. Alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras. Segue-me, disse ela ao pajem, e eu a segui. Tão pajem como outro, como se a ordem me fosse dada. Deixe-me ir, namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho chamaram-lhe Linda Marcela. Lembro-me que ouvira tal nome a meu tio João, e confesso que fiquei tonto. 3 dias depois, perguntei-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças nos cajueiros. Fomos, era em casa de Marcela.
O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a espanhola. Havia mais uma meia dúzia de mulheres, todas de partido e bonitas, cheias de graça, mas espanhola. O entusiasmo, alguns goles de vinho, um gênio imperioso, estovado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única, a saída, à porta da rua. Disse a meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela ao pé, no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar a sala. Eu segurei-lhe nas mãos. Puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém, não sei nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão, incerto como um ébrio. Então a gente finaliza aqui a nossa leitura de hoje. Aqui aparece uma outra personagem, que é a Marcela, né, o primeiro amor aqui do Brás Cubas. Mas observem que na descrição da personagem, ele já faz uma série de considerações a respeito não só do aspecto físico, do quanto ela era bonita e chamava atenção, da origem da Marcela, né, de quem haveria ter sido o pai. Sabe-se que, no entanto, ela era muito dada a uma certa, vamos dizer assim, predileção por dinheiro e por homens. Essa parte aqui, ela elucida muito bem o que é que vai acontecer posteriormente no romance. Então é importante que a gente entenda que dentro da narrativa, o Machado de Assis, através do narrador personagem que é o Brás Cubas, ele vai apresentando de maneiras sutis, vamos dizer assim, algumas informações que vão ser extremamente importantes para a construção da personalidade desses personagens que vão aparecer nos próximos capítulos. Então é importante que a gente perceba aqui que ele fez questão de dizer que era a linda Marcela, tratar muito dessa questão da beleza, desse poder de sedução que ela tinha, do quanto o Brás Cubas estava apaixonado, tanto que havia nesse encontro aqui outras mulheres, mas ele só tinha olhos para ela, e da ousadia do próprio Brás Cubas, que inventa essa história do lenço, mas vai lá e dá um beijo na Marcela. Então ele foi bem ousado aqui, porque de fato ele estava bem interessado, porém, na questão do arrobo, do primeiro amor, né, nessa coisa assim que ele estava sentindo aqui enquanto adolescente, a gente pode destacar que a descrição, né, da Marcela aqui é uma descrição que faz a gente pensar um pouco a respeito de suas verdadeiras intenções, ou daquilo que ela privilegiava, do que era realmente importante para ela. Então, finalizamos aqui. Amanhã nós vamos ler os capítulos 15, 16 e 17, tá bom? Então, curtam, compartilhem o vídeo para que mais pessoas tenham interesse na leitura do Memórias Póstumas Brás Cubas. Esse projeto é de leitura de todo o romance. Nós estamos lendo, desde a semana passada, 3 capítulos, né? Em média, de 3 capítulos por dia, e fazendo alguns comentários. No final, a gente vai fazer uma resenha crítica do romance como um todo. Então, muito obrigada pela participação. Obrigada, Adriana. Beijo para vocês e até a próxima.